Você está sendo enganado sobre a autofagia. A maioria das pessoas não sabe o que está sentindo, mas seu corpo já está tentando te avisar. Você já acordou se sentindo mais velho do que realmente é? Com aquela rigidez no corpo, aquela inflamação que não passa, como se seu sistema imunológico estivesse trabalhando contra você em vez de para você. Você vai à academia e parece que está exercitando suas articulações, em vez dos seus músculos. Nada se conecta, nada encaixa, você simplesmente sente dor. E na mente, irritação. Agitação, aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue identificar o que. Isso é real, isso tem uma causa. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e, mais importante, como resolver isso. Nosso sistema de limpeza celular, chamado autofagia, pode se desgastar com o tempo. Isso faz com que seu corpo acumule material em excesso, material que com o tempo pode se voltar contra você, te fazendo sentir exatamente assim, destruído. Precisamos otimizar esse sistema. E para otimizá-lo, precisamos primeiro reconhecer os sinais dele. Então neste vídeo vamos falar sobre os sinais de que você está mais fundo na autofagia. Mas não vamos parar aí, vamos falar também sobre como turbinar e amplificar esse processo em cada etapa. Este vídeo está dividido em 4 sessões. Vamos falar sobre os sinais neurológicos e cerebrais da autofagia. Como você sabe que seu cérebro está passando por uma reciclagem e consolidação. E como amplificar isso? 2. Vamos falar sobre o lado metabólico. O que está acontecendo com as células de gordura? O que está acontecendo em nível metabólico e mitocondrial profundo? E como você pode amplificar isso? 3. Vamos falar sobre o lado físico, a inflamação, o que você pode sentir no corpo, o que está acontecendo por baixo, e como amplificar tudo isso. 4. E por último, vou falar sobre quando você não quer autofagia. Existem momentos em que você não quer esse processo acontecendo, e há um momento específico muito importante. Precisamos saber ligar e desligar esse sistema, e vou te mostrar exatamente quando não ativá-lo. E no final, vou te dar uma bebida que turbina a autofagia que você pode adicionar ao seu jejum ou até mesmo à sua rotina matinal. Vamos juntar tudo isso no final, então vamos lá. Vamos começar. Parte 1. Sinais neurológicos e cerebrais. Na categoria neurológica e mental, você sabe que está mais fundo na autofagia quando sente aquela clareza mental, mas o que exatamente está acontecendo e como você maximiza isso? Sinal número 1. Clareza mental. Essa é a consolidação no seu melhor nível. A autofagia é quando estamos quebrando componentes não utilizados de células e organelas e estamos essencialmente consolidando. Estamos pegando todo o material não utilizado, engolfando e basicamente transformando-o em um componente de uma célula mais eficiente e eficaz. É consolidação literal. A glicoscaia se torna sobame. A autofagia aumenta, o estresse oxidativo diminui, a inflamação diminui. Portanto, os neurônios são capazes de se sinalizar sem interferência. É um sinal mais limpo. Simples assim. Houve um estudo publicado na revista Autophagy, em 2010, que descobriu que mesmo o jejum de curto prazo, como 14 a 16 horas, aumenta a autofagia neuronal específica. Isso é onde os neurônios estão se reciclando. Os neurônios estão eliminando a gordura não utilizada, ficando mais limpos. Isso limpa as mitocôndrias, elimina as proteínas danificadas que estão no cérebro e permite uma neurotransmissão rápida. Você já sentiu esses dias em que está em jejum e de repente o cérebro simplesmente clica? Você consegue conectar pontos que antes não conseguia conectar. Esse é o momento. Isso é real. Como amplificar isso? Especificamente para o cérebro, se você quiser fazer algum exercício no frio, você pode amplificar esse efeito. Estamos começando a ver evidências de que, no que diz respeito à autofagia no cérebro, a exposição ao frio parece funcionar muito bem nessa área, mas você já está em jejum. O exercício induz a autofagia, então talvez vai caminhar rapidamente no ar fresco ao nadar de manhã. Isso realmente tem mérito. Outra coisa que você pode fazer é tomar de 1 a 2 gramas de espermina. Isso é um suplemento, mas você também pode obtê-lo do queijo envelhecido, como o queijo azul envelhecido. Você também pode obtê-lo do germe de trigo. Você também pode obtê-lo de cogumelos. Agora, você não pode comer esses alimentos enquanto está em jejum. Mas você pode tomar espermina como suplemento durante um jejum. Mas você pode induzir autofagia mesmo com um déficit calórico. Então, se você está comendo menos, mas está comendo alguns desses alimentos que potencializam a autofagia e que são ricos em espermina, germe de trigo, cogumelos, queijo azul, você pode ter esse efeito. Outra coisa que você pode fazer é adicionar de 200 a 400 mg de tanina durante um jejum. Isso suprime o que é chamado de mTOR, que é o oposto da autofagia, e pode fazê-lo no nível do cérebro porque pode atravessar a barreira hematoencefálica. Então você está ativando mais esse sistema de autofagia, suprimindo ou eliminando os freios da autofagia. Uma coisa que também pode ser útil quando você está em jejum, acredite ou não, é a creatina. A creatina não vai quebrar seu jejum. Mas também carregar a creatina antes de um jejum pode construir seus estoques de fosfato de creatina no cérebro para que tudo isso possa acontecer melhor. Ainda é uma alocação de energia. Então, quando você está em jejum, você ainda está pegando a energia que tem, apenas realocando-a para a limpeza, em vez de construção. Pense assim, é como um riacho que está sendo limpo com muito lixo. Se você tem 5 pessoas limpando o riacho, isso é ótimo.
Mas se você tem 100 pessoas limpando o riacho, isso é muito mais energia e recursos indo para a limpeza. Então a creatina antes de um jejum pode te ajudar com isso. Dá a você um pouco mais dessa reserva de energia. Coloquei um link abaixo com 54% de desconto da creatina que eu uso. Eles têm suas gomas que você não vai querer comer durante um jejum, mas se você comer essas na refeição antes de começar seu jejum, você carrega suas reservas de creatina. E eles têm uma goma que é adoçada com alulose, então você não tem um grande pico de açúcar no sangue por causa disso. E honestamente é um pequeno mimo gostoso. Então você pode ter isso antes de começar seu jejum e vai notar que a energia do seu cérebro fica bem elevada e ativada durante o jejum. Esse link está abaixo, é um desconto de 54%. É um desconto enorme. Confira. Sinal número 2. Sonhos vívidos e consciência noturna. O próximo sinal no lado neurológico, um dos sinais de que você está mais fundo na autofagia é que seus sonhos ficam meio intensos. Você já experimentou isso? Mas você também tem o que eu chamo de consciência noturna. Você está ciente de que está dormindo. Você já percebeu isso? Tipo, você deita algumas noites, dorme, acorda na manhã seguinte, tudo normal. Mas então tem outras noites em que você fica tipo, eu senti que fiquei acordado a noite toda, mas na verdade dormi. O que está acontecendo? Bom, por causa dos grandes aumentos no BDNF e na plasticidade sináptica, você realmente tem uma mudança na sua arquitetura do sono um pouco, mas está tendo um disparo melhor dos neurônios em áreas específicas. Então você está tendo sonhos mais vívidos, na maioria das vezes. Não significa que você está dormindo pior ou até melhor, é apenas mais vívido e você está realmente se lembrando das coisas. Sua capacidade de se lembrar dos sonhos pode melhorar. É um ótimo sinal de que você está mais fundo na autofagia. Mas você conhece aquelas noites em que você simplesmente se sente como se tivesse dormido muito bem, mas não acorda revigorado? Bom, isso é porque seu corpo físico pode estar cansado e você vai dormir, mas não está realmente obtendo a consolidação da memória. Você não está obtendo a limpeza no seu cérebro porque há uma ausência de saúde metabólica. Talvez você tenha comido mal, mas foi para uma longa caminhada ou uma trilha. Então você está cansado, mas está dormindo porque seu corpo físico está cansado, mas não está realmente acordando descansado. Isso acontece muito. Costumava me acontecer o tempo todo. Bem, uma coisa interessante com o jejum e a autofagia é que você tem um aumento na orexina, que é como o hormônio do despertar. Então você pode ter essa consciência de estar dormindo. Na verdade, há muitas vezes quando estou profundamente em autofagia em que fico tipo, eu dormi mal, sinto que fiquei acordado a noite toda, mas minha pontuação de sono é 100. Me sinto incrível, meus treinos são ótimos e minha nitidez mental é incrível. Isso é porque isso aconteceu. Eu realmente estava dormindo bem. Só tinha menos sono REM porque às vezes você precisa de menos REM quando está profundamente nessas fases de limpeza celular. Como melhorar isso? Algumas maneiras de melhorar isso e possivelmente até se sentir como se tivesse dormido de forma mais reparadora se isso acontecer. 3 gramas de glicina é muito poderoso aqui. Age como neurotransmissor. Também pode induzir autofagia até certo ponto. Mas então, novamente, aqueles 2 a 400 mg de tanina podem ser muito úteis aqui, dessa vez antes de dormir. Sinal número 3, modo caçador Hunter Mode. O terceiro aspecto desse lado neurológico da autofagia, você já notou o que eu chamo de modo caçador. Quando você está profundamente em jejum ou em déficit calórico ou se exercitou muito, então a autofagia está elevada. Você pode não saber disso, mas as cores ficam mais brilhantes e de repente você fica tipo, uau, as coisas estão mais nítidas e é quase em câmera lenta. É como quando você está assistindo um filme de ação e de repente muda para a perspectiva em primeira pessoa. Eles podem ver tudo acontecendo em tempo real. Isso é o que eu chamo de modo caçador. E é quando seus ciclos de glutamato para glutamina estão elevados e você está tendo essa rápida renovação e excitabilidade dentro do cérebro, mas é precisa porque você não está desperdiçando energia em células e áreas do cérebro que não precisam. Na verdade, você está consolidando essas e o que você está sentindo é a rotatividade de energia acelerada e aproveitada de uma maneira específica. Os neurônios estão disparando com mais precisão e você está sentindo isso em primeira mão. Então você tem esse aumento nas catecolaminas, como a epinefrina, você tem aumentos no despertar cortical, áreas específicas do seu cérebro que realmente te fazem sentir, do ponto de vista da sobrevivência, mais alerta. Você está ajustando seu hardware de precisão. A autofagia está limpando e reformatando o hardware e o software que torna seu cérebro mais eficiente para a sobrevivência. Como amplificar? Você pode amplificar isso um pouco com glutamina. Tomar glutamina porque você está alimentando esse ciclo. Seu cérebro pega a glutamina, transforma em glutamato e transforma isso em GABA. Há um ciclo inteiro que não é importante agora. Mas se você fornecer glutamina suficiente, apenas 5 gramas, você pode apoiar todo esse processo um pouco melhor. Outra coisa que pode ser benéfica são as cetonas exógenas. Você pode tomar cetonas exógenas e elas podem ajudar a elevar todo esse processo. Eu recomendo uma combinação de LAD-BAGB.
Então, não tome os ésteres a menos que você absolutamente saiba o que está fazendo. Não tome os que têm 1-3 butanoiol. Não sou fã dessas. Então, apenas olhe no rótulo se disser 1-3 butanoiol. Esse é um tipo diferente de cetona. Acredite em mim. É um que precisa de muito para converter em cetonas e pode ser mais difícil para o fígado. Não é o caminho que você quer seguir. Você só quer ir com cetonas exógenas básicas que estão em forma de sal. Parte 2. Sinais metabólicos. Mas de todos esses benefícios metabólicos incríveis, temos mais perda de gordura, temos mais efeitos mitocondriais, e como sentimos isso? Sinal número 1, a fome boa, não a raiva da fome. O primeiro sinal de autofagia na parte metabólica é que você tem a fome boa, não a raiva de fome. Não estou com fome e quero enlouquecer e arrancar a cabeça de alguém. Não. Esse é um churning gostoso, você está se sentindo bem. Você já teve esses dias em que sente que está queimando gordura? E porque você provavelmente está. Nesses momentos, a grelina, o hormônio da fome, está trabalhando para você. A grelina aumenta a autofagia, claro como o dia. Quando a grelina é ativada, ela está sinalizando para a autofagia. É um dos sistemas mais simples que descobrimos, provavelmente há 15 anos. A grelina é um driver que impulsiona a limpeza e reparo celular, consolidando-se e livrando do lixo velho. Quando você sente aquele pequeno impulso de fome, aquele pequeno momento que você pensa, você está bem, quero que você primeiro o reconheça. Não seja cego a ele, porque quando você pode começar a ceder e comer coisas, você também pode amplificá-lo. Como amplificar? Um pouco de café neste momento, um pouco de café com canela. A canela pode amortecer o efeito do cortisol, enquanto o café pode realmente aumentar o efeito de queima de gordura, o efeito lipolítico, e também pode meio que mascarar os sintomas da grelina um pouco. Pode mascarar os sintomas de fome enquanto a grelina ainda está trabalhando em segundo plano. Então você pode superar um pouco da raiva de fome que pode vir com isso. Mas é ok estar um pouco com fome. É quando a autofagia está no seu melhor metabolicamente. Sinal número 2, a mudança de energia. O próximo sinal é você sentir aquela mudança de energia. Eu sei que você já sentiu isso antes. Então você está fazendo um jejum de 16 horas. Você chega ao final do jejum e está quase tipo, eu nem sei se quero quebrar esse jejum. Eu nem sei se quero parar porque está se sentindo bem agora. Acabou de chegar a uma parte em que está se sentindo bem. Isso não está na sua cabeça. Isso é real. É muito real porque 15 a 16 horas é como o ponto ideal. É o que acontece. Então, depois de 16 horas é quando você tem essa mudança de energia, porque o glicogênio geralmente está esgotado até então, e você começa a aumentar. Então, você estava em déficit calórico. Tudo bem. Uma das razões pelas quais você se sente tão bem é porque esse é o ponto ideal quando a mitofagia começa. Certo? Essa é a limpeza celular no nível real da fábrica de energia, a mitocôndria. Então leva de 14 a 16 horas para a mitofagia realmente entrar em ação com o jejum. Então agora você está começando a se livrar de mitocôndrias ou componentes de mitocôndrias que não estão te servindo. Então o que vai acontecer? Você vai ter consolidação de energia. Vai ficar melhor em usar a energia, como amplificar, como podemos acelerar e amplificar. Isso é simples. Caminhada na zona 2 ou caminhada leve em inclinação ou corrida leve durante essa fase. Então, da próxima vez que você estiver prestes a quebrar seu jejum, pergunte a si mesmo se poderia dar uma caminhada, talvez uma caminhada de 45 minutos naquele momento. Dessa forma, você vai pelo menos amplificar o jejum de 16 horas em mais de um jejum de 17 ou 18 horas ao obter alguma atividade no final do jejum. Isso sim, isso é um pouco, mas o amplifica muito. Sinal número 3. A mudança no cheiro da urina. Quando você tem um aumento na quebra de tecidos e células e organelas e maquinário, isso realmente aumenta a quantidade de ureia, amônia e compostos de enxofre que você está excretando na sua urina. Você já notou que tem um cheiro diferente na sua urina quando está profundamente em jejum? Esse é um bom sinal de autofagia. Estamos vendo isso na pesquisa. A limpeza, a consolidação, aumenta esses compostos de enxofre, aumenta a amônia. Você sente aquele cheiro. Esse é um sinal de que você está em autofagia. Como lidar? Uma das coisas que você pode fazer é tomar de 20 a 50 mg de zinco e de 200 a 400 mg de magnésio. E isso pode realmente ajudar a processar isso um pouco melhor. Pode diminuir o odor, mas mais importante, se você sentir aquele odor, é um indicador de que, ok, estou em autofagia, mas preciso dar ao meu corpo o que precisa para ajudar a limpar isso. Também há alguns potenciadores que você pode fazer para amplificar toda a parte metabólica. Sentar em uma sauna pode amplificar isso muito. Vai amplificar todos os efeitos metabólicos da autofagia que acabamos de falar. Ter um pouco de vinagre durante o jejum está dando às suas mitocôndrias um combustível adicional chamado acetato. Quando você dá ao corpo combustível adicional, ele tem um combustível não calórico para ajudar a conduzir essa autofagia, porque a autofagia ainda requer energia. Lembre-se, 100 pessoas no riacho versus 5 pessoas no riacho, ainda precisa de mão de obra, ainda precisa de energia para limpar. Parte 3, sinais físicos, articulações e inflamação. Agora, o lado físico, e esse é o mais impactante, seu corpo dói, você sente que não consegue treinar,
é porque você está com dor, sua força de vontade vai a zero. Todos já passamos por isso. Mas você sabe que alguns dias depois de um jejum ou durante um jejum, você pensa, é a única vez que meu corpo se sente bem, isso não está na sua cabeça. Isso é super real. Sinal número 1, redução da dor nas articulações e inflamação. Houve um estudo publicado na BMC Rheumatology que analisou o jejum em dias alternados. Eles viram que houve uma regulação negativa em 50 a 43 genes associados à artrite quando os sujeitos faziam jejum em dias alternados. Essencialmente, o que está acontecendo? Eles viram reduções nos genes da artrite reumatoide. Eles viram a dor geral diminuindo. Nós experimentamos isso e é real. Há também uma regulação negativa do que é chamado GLU-33, que é muito específico para dor nas articulações. Então, essa citocina inflamatória, quando vai para baixa, é um indicador de que a dor nas articulações está diminuindo. Isso também é um sinal de que estamos mais profundamente em jejum, porque esses marcadores não diminuem realmente até que estamos profundamente o suficiente em jejum para estar mais fundo na autofagia. E há também evidências de que parte da limpeza e eficiência que ocorre no nosso corpo pode absolutamente ajudar nossas articulações. Tipo, se você tem um monte de AGEs acumulados em seu sistema e células, você não acha que vai sentir bem? Acho que pensamos que nosso corpo e nossos ossos, nossas articulações são apenas mecânicos. Esquecemos que há um elemento metabólico neles. Eles se comunicam, eles são células. Eles são partes vivas do nosso corpo e não são apenas como um chassis de carro. Precisamos renová-los, precisamos mantê-los limpos. Isso é um sistema, não é apenas um recipiente. Como amplificar? Uma das maneiras de amplificar isso é quando você quebrar seu jejum, ou até durante um jejum, você pode tomar ômega 3. Os ômega 3 têm implicações diretas quando se trata de articulações. Então, um bom EPA de óleo de peixe depois de um jejum pode ajudar a estender esse efeito. Sinal número 2, sentindo frio durante o jejum. Esse próximo sinal é uma coisa física que é bastante interessante. Quando você está sentindo frio durante um jejum ou déficit calórico, nem sempre é o seu metabolismo entrando em colapso. Não é necessariamente o que isso significa. Pode acontecer se for por muito tempo, mas é mais do que isso. Significa que seu corpo está priorizando o reparo em vez de gerar calor. Não significa que você não está perdendo gordura porque não está gerando calor. É uma reconsolidação de energia indo para o reparo. Então você simplesmente se afasta temporariamente da posição de gerar calor por um momento. O que fazer? O que você faz aqui é se inclinar para isso. Quando você está com frio, não vai apenas tentar se aquecer. Se você está com frio, caramba! Você pode até pular em um banho de gelo, ou pular na piscina, ou fazer algo que seja mais estressante. Faça treinamento intervalado de alta intensidade. Isso pode ser muito útil para você aqui. Você já tem catecolaminas elevadas, você já está nesse estado de reparo, então vai aumentar mais as catecolaminas. Se incline para isso e perceba, a menos que você esteja literalmente congelando. Estar um pouco com frio significa que seu corpo está nesse estado de queima de gordura e autofagia. Faça coisas para capitalizar nisso. Sinal número 3. Fadiga muscular leve. Também é normal sentir um pouco de fadiga muscular durante essa fase. Às vezes, quando você está tô um pouco fraco, é porque seu corpo está dizendo, estamos consolidando. Mas há algumas coisas que você pode fazer. Então, com seu exercício nesses estados profundos de autofagia, foque um pouco mais em contrações excêntricas. Então, quando você estiver levantando, pense em levantar um pouco menos pesado e foque mais. Por exemplo, se estiver fazendo uma rosca de bíceps, na parte de descida da rosca, apenas foque devagar e excêntrico. Dessa forma, você está colocando a carga no músculo sem talvez o sobrecarregamento metabólico que estressaria seu sistema nervoso. Você também pode tomar glicina. Eu sei que falei muito sobre isso, mas melhora a biogênese mitocondrial e pode te ajudar a se sentir um pouco mais calmo durante esses estados também. EGCG, ou alguns bons polifenóis, podem ajudar toda a autofagia também, dando ao seu corpo o efeito anti-inflamatório e antioxidante que pode te ajudar. Grounding, andar descalço na grama. Há boas evidências de que ficar descalço em pé na grama tem o efeito anti-inflamatório, tem o efeito de redução do cortisol. Então, todas essas coisas, se pudermos baixar um pouco a resposta ao estresses, o corpo pode pegar essa energia e consolidar melhor. Parte 4. Quando não queremos autofagia,